Olá, queridos irmãos, irmãs e amigos. Quero vos agradecer, quero dar graças ao Senhor que Ele deu-nos essa graça de poder estar aqui hoje juntos. Quero agradecer ao nosso Senhor que Ele deu o convite, que Ele deu-me a vontade e fez-me vir aqui, porque posso dizer que fui abençoado durante o meu tempo aqui. E quero agradecer, e nós lemos de facto exatamente o que a vossa família fez. Deu-me casa, deu-me comida, deu-me amor. E vocês deram-me amor. Ontem falaram comigo, conseguimos falar sobre a fé. Foi um tempo muito bom. E o Senhor está no vosso meio, acredito isso. As palavras que foram faladas agora, neste pouco tempo, confrontaram e mostraram-me as maravilhas da palavra dele. Como o querido pastor Pedro já disse, faço parte de uma congregação na Alemanha, mas estou aqui em Portugal e visitei a igreja da Gafenha agora por muito tempo. Vocês conseguem me ouvir todos bem? Estou a falar alto? Exatamente. Estive na igreja do Pedro, que é também um irmão que o Pedro também o conhece, são dois Pedros. E graças ao Senhor estou a conhecer a igreja cá em Portugal, que eu lá na Alemanha pensava que não existe igreja aqui, que Portugal ainda está na escuridão católica, mas fico feliz em ver que estão aqui irmãos. Quando o irmão pediu-me para dar o meu testemunho, eu fui confrontado com uma ideia que manifestou-se já várias vezes quando pediram-me para dar testemunho em outras igrejas, que é o que o nosso querido irmão Paulo Washer também diz, que é difícil. É difícil porque eu vejo sempre a tentativa de falar sempre muito sobre a minha vida e o que eu era e deixar para trás o essencial, que é o testemunho na minha vida, o que Deus fez na minha vida. Muitas das vezes falo sobre aquilo que não é essencial e pouco sobre o essencial. Mas também sei que Paulo fala sobre a sua vida antepassada, para uma pessoa conseguir ver a diferença da escuridão e da luz, que é a tal transformação que Deus dá na vida de cada um dos seus filhos, que nós também lemos Romanos 2, que é transformação da mente. Por isso, só quero vos mostrar quem eu era, fazer um resumo pequeno, e se vocês depois ainda querem saber alguma coisa da minha pessoa, que eu acho que não há nada que tão interessante em mim, que é digno a vocês perguntarem algo sobre o que eu era, mas sim o que Deus está a fazer na minha vida e na vida dos irmãos lá na Alemanha, mas estão convidados a depois vir ter comigo. Mas, para dar-vos um contexto, eu nasci dentro de uma família católica, nasci em Portugal, em Viseu, mas os meus pais emigraram, foram para a Alemanha quando ainda nem 2 anos, quando ainda nem tinha 2 anos. Como o Pedro já disse, eu sou português, meus pais são portugueses, mesmo lá na Alemanha fui educado como português, só que estive no meio de uma cultura diferente, de um contexto diferente. Mas os meus pais fizeram a questão de levar-me à catequese, por isso fiz a minha comunhão, a minha profissão de fé, o meu crisma. Posso dizer que eu vivi dentro da Igreja Católica, sei o que eles ensinavam e sempre acreditava que existe um Deus. A minha mãe ensinou-me a orar, eu todas as noites orava, ou rezava, melhor dizendo, o Pai Nosso, a Ave Maria, Anjo da Guarda, mas não sei de onde veio essa ideia, eu tinha também tempo de oração. Confessava-me a Deus, falava com Ele, mas infelizmente não em verdade. Mas para vocês perceberem que eu não cresci no meio ateísta, era ateísta, católico, sabia o nome Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, Trindade, Jesus morreu por ti na cruz, só que não tinha entendimento da salvação nesse tempo. Uma pessoa que ouve agora a minha vida espiritual, que era todos os domingos, até aos 16 anos, até ao ponto de fazer o crisma,
não veio a outra parte da minha vida, que era a minha vida no resto da semana. Eu era uma pessoa que era mal educado contra os meus pais, rabugento, não honrava o meu pai e a minha mãe, que trabalhavam para mim, davam-me comida, davam-me roupa, não fazia. Mas tratava bem os que estavam lá fora, para ser uma pessoa boa. Porque ao fim e ao cabo eu tinha essa crença que eu até era bom, que eu até não era mau. Mas o Senhor aqui também, com o tempo, com os anos, cada vez mostrou mais quem é que eu sou verdadeiramente. E a única coisa na minha vida que não estava-me a deixar ir atrás dos desejos do meu coração ainda era o meu pai e a minha mãe, que tinham, como é que se diz? Que tinham a autoridade sobre mim. Não podia fazer o que eu queria, mas isso depois com o tempo mudou. Comecei a ir para discotecas, para bares, com os meus amigos. Comecei a viver em imoralidade sexual. Comecei a tomar drogas, por último. Vivi uma vida muito triste, muito escura. Cheguei ao ponto de querer parar de fumar ganza, especialmente nesse tempo. Não conseguir, transpirava, precisava daquilo. E o Senhor aí também mostrou-me algo, o que tu estás a fazer, onde tu estás a procurar a tua satisfação, a tua alegria, a tua paz, tu não a encontras. Tu queres parar, mas não consegues, porque precisas sempre de mais. Então o Senhor mostrou-me que satisfação em mulheres não existe, satisfação em discotecas não existe, em música não existe, em dinheiro não existe, em passeios para outros países, conhecer outras culturas, é o que nós hoje ouvimos por todo lado. Fui ali, também quis conhecer o mundo. Não me trouxe satisfação. Então, para vos mostrar, eu era um mentiroso, eu era um filho do diabo que amava a iniquidade. E aos 23 anos o Senhor mudou a minha vida radicalmente. Ele começou a falar para mim através de ter esse coração vazio, sem nada. É onde eu via que não tenho satisfação em nada, mas eu quero ter satisfação, eu quero ter paz, até o ponto que eu queria me matar. Não queria viver mais. Estava farto. Não via mais solução, não via mais sentido na vida. Continuar assim, para quê? Então o Senhor nessa fase começou-me a confrontar com a verdade da morte, que ela vem, e com aquela verdade que eu ainda tinha ouvido na Igreja Católica: existe julgamento. Um dia vais estar à frente de Deus e a tua vida vai ser julgada. E esse pensamento não deixou-me em paz. Eu passei horas e horas na minha cama a pensar sobre esse julgamento. Eu comecei a calcular quantas obras boas eu fiz, quantas obras más. E cheguei ao ponto onde as obras boas, cada vez elas ficavam em nada, porque eu olhava para elas e elas eram impuras. E eu olhava para aquele monte de pecado na minha vida. Eu cheguei à conclusão: não há salvação para ti. Não há. Eu fiquei no meu homem interior tão chocado dessa verdade, que eu fiquei desanimado. Eu olhei e vi Deus é santo e eu sou um pecador. Ele vai me julgar. O dia vem, cada dia que passa um dia mais perto a esse dia. Então o Senhor deu-me a graça de ver essa verdade e de começar, de dar-me a esperança em salvação, onde eu sabia que não existe salvação em mim. Procurar o quê? Salvação em mim? Eu sei que não existe. Onde é que eu a vou procurar? Não há. Senhor, é justo. O inferno é justo para mim. Sim. Se tu dás-me esse julgamento, eu aceito.
e glória a ti, porque tu és justo se o fazes. Mas como digo, o Senhor deu uma sede de procurá-lo na mesma. Nessa verdade toda de saber que Deus vai me julgar, Ele deu-me o desejo de querer servi-lo na mesma, que é incrível. Deus vai te julgar, então normalmente o que é que o ser humano diz? Então vou fazer o que eu quero até ao fim da vida para ainda desfrutar dela. Mas eu já sabia, não vou desfrutar de nada porque não vai me trazer felicidade. Eu quero falar aos outros. Se calhar para eles ainda há salvação, para mim já não há, mas se calhar para os outros. Quero te procurar, quero saber quem tu és. Então, aí orei muito. Senhor, guia-me. E o Senhor ouviu de uma maneira tão maravilhosa. Nos meus anos, fiz 23 anos, nessa altura, 2020, o Senhor usou a minha mãe. A minha mãe deu um presente que eu não estava à espera. O que é que ela me deu? Uma Bíblia. Quando eu abri o papel, eu olhei para aquela Bíblia e eu comecei a chorar, porque eu sabia, o meu Senhor está a responder. Comecei a ler os Evangelhos. O Senhor falou para mim, direto, claro. Eu encontrei um Jesus que eu não conhecia. Um Jesus santo, um Jesus verdadeiro que vem em glória. Mas também encontrei aquele Jesus que fala, vem a mim todos que têm um fardo pesado. E eu tinha um fardo pesado, eu tinha. E Ele mostrou-me que essa verdade que Ele morreu na cruz é uma verdade pessoal por mim. Houve um momento onde Cristo estava na cruz, onde Ele pensou em mim. Ele foi enviado pelo Pai por mim, por seu povo, mas eu faço parte desse povo. E nesse momento, quando eu vi isso, que Cristo está na cruz, que o julgamento de Deus está sobre o Filho dele, fiquei livre. Fiquei livre. O fardo desapareceu. Fiquei feliz. Fiquei alegre. Fiquei com uma vida nova. Verdade, e eu sabia. Estou salvo. Estou salvo. Não preciso de fazer nada. Está tudo feito. Graças ao Senhor por essa obra que Ele fez. Não só em mim, mas que eu acredito que Ele, de uma maneira ou de outra, o Senhor não trabalha exatamente da mesma forma, mas as características estão em todos. Há algo essencial no cristão que tem que estar presente. E é eu que acredito que todos os cristãos têm. Por isso, glória ao Senhor que Ele chama com força e que Ele salva. E também como o irmão Pedro falou, eu preparei uma mensagem. A nossa igreja na Alemanha tem convicções muito fortes em pregação expositiva e por isso era uma meditação que era para fazer e sim, nós pastores iriam considerar isto não uma pregação com autoridade, mas através da influência deles, que é a pregação expositiva de livros completos, soberanos. Vocês também vão ver esse fruto dentro do que eu vou apresentar e espero que o Senhor também dê-me graça a conseguir pronunciar bem as palavras. Vocês de certeza que já deram conta que eu tenho problema na pronúncia de palavras portuguesas, mas gostaria de vos convidar a abrir Salmo 3. Podia-te convidar a, se faz favor, ler o psalmo completo. Obrigado, irmão. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele.
Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Assim é a palavra do Senhor. Amém. Queridos irmãos, David, o autor deste salmo, mostra-nos aqui como era o seu homem interior durante o tempo em que o seu filho Absalão se voltou contra ele e grandes multidões de inimigos levantaram-se contra ele. No início do salmo, David invoca o nome do Senhor e abre o seu coração diante dele. David dá a saber a sua necessidade diante do seu Deus. Muitos, numerosos inimigos levantaram-se contra ele. David diz-nos, no versículo 6, que são milhares de pessoas que tomaram posição contra ele, ou que milhares de pessoas acamparam-se ao seu lado, ao redor. Nesta situação, o coração de David procura a face do Senhor. David conhece o seu Deus. Ele sabe que é ouvido pelo seu Deus e que o Deus dele lhe responde. Assim diz versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Essa certeza que David tem no seu Deus, os inimigos dele certamente chamarão de falsa crença. Porquê? Seus inimigos julgariam que David está enganado, pois a confiança deles, ou a confissão deles, sobre David é a seguinte, versículo 2b. Não há em Deus salvação para ele. Os inimigos de Davi estão certos que ele vai cair finalmente. E que o próprio Deus se voltou contra ele e o envergonhará. Mas David sabe que está seguro no seu Deus. Independente do que os seus inimigos dizem. David até contradiz os seus inimigos, invocando o Senhor da seguinte maneira. Versículo 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Davi sabe que o Senhor está com ele e que o Deus dele é como um escudo que o protege dos seus numerosos inimigos. Ele professa que o Senhor é a sua honra, a glória, e levanta a sua voz para glorificar somente a ele. Quem exalta a cabeça de David é o Senhor. E também é ele que lhe dá a vitória. A vitória vem do Senhor. É onde mais Davi deveria buscar sua salvação. Ele lamenta a multidão dos seus inimigos e as acusações daqueles que o oprimem. David sabe que não tem salvação a não ser no Senhor. Por isso, Davi busca seu consolo em seu Deus. O Deus que o protege, que o eleva, que o ouve e que lhe dá a vitória sobre os seus inimigos. Ele clama ao Senhor da maneira seguinte: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua benção. Salmo 3, 7 a 8. David começa este salmo a clamar ao Senhor. Versículo 1. Ele abre o seu coração cheio de lamentação diante do Senhor.
versículo 1 a 2, vemos a certeza dele que o Senhor é o seu escudo e o protege contra os seus inimigos, versículo 3 a 6. No versículo 7, vemos que David pede ao Senhor salvação dos seus inimigos e proclama o castigo dele contra eles. Versículo 8, que é o fim do salmo, termina com o louvor de David ao Senhor, dizendo: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Salmo 3:8. Queridos irmãos, aqui uns pensamentos. Quero-te perguntar a ti, tu te encontraste aqui nestes versículos? Tens esta mesma necessidade, como David, de procurar o Senhor com todo o coração e de o louvar no meio da tua aflição? Já chegaste ao ponto onde o Senhor te mostrou que se a salvação não vem dele, os teus inimigos, ou o teu inimigo, te irá destruir finalmente? David conhecia o seu Senhor e sabia que nele podia confiar e descansar. Ele conseguia dormir no meio de milhares de inimigos. Ele sabia que o Deus dele o sustenta todos os dias de novo. Versículo 5. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Também consegues dizer isso. Consegues dormir no meio das tuas lutas porque sabes que o Senhor está contigo e que é Ele que te protege e sustenta. Tu podes estar a pensar: mas eu não tenho milhares de inimigos. Eles não me querem matar, mesmo se os tenho. Eu não tenho essa necessidade como David. O meu contexto é diferente. Quero-te perguntar se tu não sabes que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Davi sabia onde ele tinha salvação dos seus inimigos. Ele sabia quem era o escudo dele. Os salmos são uma benção grande para os crentes de todos os séculos. Aqui os crentes encontram um coração ao gosto de Deus, ao segundo a Deus. Não foi por acaso que Charles Haddon Spurgeon deu à sua obra sobre os Salmos o nome O Tesouro de David. Aqui nos Salmos o coração do rei Davi está aberto aos crentes de uma forma profunda e autêntica. As maravilhas que os crentes encontraram aqui são preciosas e de valor impagável. Por fim, queridos irmãos, gostaria de compartilhar algumas reflexões com vocês. Isto vão ser muitos textos bíblicos que quero nos dirigir ao Salvador. Quero vos perguntar, estas palavras não são como uma lâmpada brilhante que apontam para o Senhor Jesus Cristo? Não são as Santas Escrituras que foram dadas pelo Espírito Santo com o propósito de anunciar e de testemunhar Cristo Jesus? Só para dar alguns exemplos da sua vida, do seu sofrimento, da sua dor, da sua morte por nós, pecadores? Não foi o Senhor Jesus quem realmente estava cercado por multidões, por muitos inimigos e opressores? Assim é a palavra de Deus. E ouvido eles isto, unânimos, levantaram a voz a Deus e disseram: Deus, Tu és que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, e aqui estão as multidões,
que tu ingiste se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel para fazer tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Estamos a ver aqui multidões. Cristo. Multidões. Não foi o Senhor Jesus Cristo que em verdade foi insultado e ridiculizado. Não foram os inimigos dele que diziam que ele foi abandonado e espancado por Deus. Lemos outra vez no Psalmo 3, versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Queridos irmãos, Psalmo 22, 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o Senhor o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, versículo 4. E querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga, não são estas palavras que se cumpriram na cruz? Vamos ler. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a mim túnica lançaram sortes. Aqui temos Mateus 27, 53 e Mateus que está a dar a referência do Psalmo 22 que nós lemos. E mais tarde, em Mateus 27, 39 a 43, o que é que nós vemos? Nós vimos que as pessoas dizem o seguinte sobre o Senhor. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo, também ouçam isto, tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo. O templo de Deus está a ser destruído naquele momento na cruz e eles estão a confessar o que está a acontecer e não estão a ver o que está a acontecer ali. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus escarnecendo diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. E agora? Se és o rei de Israel, desce agora da cruz e cremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou o filho de Deus. Muito mais podia ser dito, querido irmão, querida irmã, amigo, amiga. Mas quero repetir outra vez este pensamento, que as Santas Escrituras foram dadas para dar testemunha do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor o próprio disse, examinais as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, 39. Este pensamento, neste psalmo, ler a Bíblia em luz de Cristo, procurá-lo, ver a Ele, ver-nos a nós e identificar-nos com eles. Foi um psalmo que eu estudei com um irmão que visitou-me da minha comunidade de Frankfurt. A última semana teve comigo e estudamos este psalmo, falamos sobre ele e achei-o maravilhoso. Por isso, queridos irmãos, o Senhor vos dê graça, que o Senhor vos abençoe e que seja dada toda a glória a Ele. Muito obrigado pelo vosso amor e caridade.